Hoje a gente vai falar sobre o conceito de estado de fluxo. Esse conceito ele foi desenvolvido por um filósofo húngaro-americano chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Ele acaba nos falando sobre o momento em que a gente está extremamente focado em algo, em uma tarefa que pode ser uma tarefa de trabalho, uma tarefa criativa, uma tarefa de lazer, qualquer coisa que a gente consiga fazer de forma desafiadora, mas não impossível. Como é que a gente traz isso para a arte? Durante o estado de produção, de fato, de uma arte, é muito comum que a gente entre nesse estado de fluxo. E esse estado de fluxo, para o artista, acaba sendo um momento de autodescoberta. Porque durante o pré-trabalho, todo aquele processo mental que a gente passa, o tempo todo, quando a gente está lendo, assistindo filme, passeando, vivendo, né? Ele também é um processo criativo. Mas o momento que, de fato, a gente coloca a mão na massa e fica imerso naquilo que a gente está fazendo, é um momento de extrema felicidade. E esse estado de fluxo que o Mihaly nos fala, ele acaba trazendo extrema felicidade pra gente. É um momento de grande satisfação. Ele fala que é até o momento em que a gente alcança a plena felicidade, que a gente descobre o que é a plena felicidade. Porque a gente está fazendo uma tarefa que é desafiadora para nós, mas que ela não é impossível de fazer. Então ela não é fácil o suficiente para que a gente ache ela chata e maçante, mas ela também não é difícil ao ponto da gente achar ela impossível e querer largar. Segundo ele, esse estado de fluxo é a chave para a gente ter satisfação e realização, tanto pessoal quanto profissional. É quando a gente se sente mais vivo, mais envolvido com a nossa tarefa, é quando a gente faz uma diferença no mundo, segundo ele. E é esse momento de total imersão na prática artística, que é o nosso caso aqui, que nos deixa felizes e satisfeitos. E é durante essa prática que a gente acaba reconhecendo nós mesmos. E todas as vezes que isso ocorre, em todas as obras que a gente faz, todas as vezes que esse estado de fluxo vai se repetindo, nós vamos descobrindo novas coisas. A gente pode até não saber o que a gente estava procurando quando começou a fazer essa obra ou a série de obras, mas a gente sabe que encontrou alguma coisa ali no final. Só que é importante lembrar que esse estado de fluxo, ele não é apenas sobre prazer instantâneo. É um estado que ajuda a gente a crescer, é um caminho. Ele nos ajuda a desenvolver as nossas habilidades. Por exemplo, quando a gente está jogando videogame, a gente começa a jogar e vai passando de fase. E aí essas fases, elas vão ficando cada vez mais difíceis. E aí, conforme a gente vai passando de fase, a gente vai conseguindo mais satisfação. Porque elas vão ficando mais difíceis, mas a gente vai conseguindo ultrapassar esses desafios e fazer com que o jogo progrida, né? Se a fase fica muito difícil, a gente acaba desistindo. Porque, muitos de nós, na verdade, né? Porque você não vai continuar permanecendo em algo que não tá lhe dando um resultado satisfatório. Você não vai jogar um jogo que você não consegue passar de nenhuma fase. Você só vai sentir, a não ser que você queira muito passar aquilo e tudo mais. Mas, normalmente, a gente acaba desistindo. Mas também, se ele for muito simples... a gente também vai desistir porque fica chato, sabe? Fica bem cansativo. Porque você tá fazendo algo que é muito simples, que não demanda um esforço maior, intelectual, lógico. Então você não vai achar aquilo satisfatório, você não vai ter uma recompensa imediata, sabe? O estado de fluxo, ele nos fala muito sobre a recompensa imediata. Por quê? A questão da recompensa imediata é que quando a gente resolve esses problemas, essas questões da imersão completa em algo, a gente recebe uma recompensa imediata. Quando a gente tá jogando um joguinho e passa de um obstáculo difícil, a gente vai receber uma dose ali de hormonal e tudo mais que vai nos satisfazer. É a recompensa imediata, entendeu? A satisfação imediata. E aí, quando a gente tá na obra de arte, acontece a mesma coisa. Por quê? Conforme a gente vai criando, a gente vai satisfazendo com o nosso processo. A gente vai satisfazendo com a evolução da obra, porque toda obra é algo novo. Toda obra é uma criação nova, né? Por mais que você esteja fazendo uma série de obras que seguem a mesma temática, por exemplo,
todas elas são individuais como obra. Elas ainda tratam de coisas individuais, principalmente quando o seu processo, para cada uma, se deu de maneiras diferentes. Quando você descobre algo diferente sobre uma obra, quando você começa a pesquisar para criar aquela obra, encontra informação nova. E é naquele momento em que você senta no seu escritório, na sua mesa, na sua cozinha, em qualquer lugar que você tenha para criar, e aí você se imerge completamente naquele processo, quando a gente consegue, né? Porque é bem difícil ter esse tempo, mas isso eu vou falar em outro momento, sobre o tempo de criar. Mas quando a gente consegue essa imersão completa no processo, a gente acaba sentindo um prazer imenso, porque é como o psicólogo húngaro, que eu esqueci o nome, novamente, mas é como ele nos fala, que a gente é o mais próximo que a gente consegue da felicidade plena. Porque a gente tá ali fazendo algo que a gente gosta, que desafia a nossa mente, mas que é tão familiar pra gente que não é um desafio impossível. Então, é aconselhável que a gente tente tirar um momento do dia ou um momento durante o processo de criação de uma obra para fazer essa imersão no processo, na criação, pôr a mão na massa na obra. Porque não só por ser o mais próximo de felicidade que a gente pode, de felicidade plena que a gente pode encontrar, mas também por fazer bem pra gente, por fazer a gente se conectar com nós mesmos e com o mundo ao nosso redor. Quando a gente entra em um processo muito profundo na nossa criação, a gente acaba conhecendo a nós mesmos e conhecendo também o entorno, o que levou até aquela obra, por que a gente criou ela, quem a gente era quando a gente entrou nesse processo e quem a gente é agora quando saiu desse processo. A gente nunca sai de um processo do mesmo jeito que a gente entrou. E quando ocorre esse momento de fluxo, esse estado de fluxo durante a criação, é um momento muito poderoso, é uma sensação muito poderosa de controle de nós mesmos, que não vai durar. O ser humano é mutável. Então esse estado, essa sensação de eu me conheço plenamente, eu sei quem eu sou plenamente, não vai durar muito. Mas é a constância de processos onde a gente se aprofunda, onde a gente pesquisa, onde a gente internaliza as coisas e externaliza também, que a gente acaba se descobrindo. Então, algumas coisas vão ficar de cada processo. Não pode ficar tudo, não vai ficar tudo. Não é em um processo que você vai descobrir coisas sobre você, tudo sobre você. Mas na junção de todos eles. E é isso. E quando eu pego o peixe agora, ó, ele faz um barulho. Ele faz um barulho? Faz. Traz carne para nós fazer gostrogonocoff.